Gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta aqui no meu canal. E o tema do nosso vídeo de hoje é como é que você faz para escolher fios, lãs, para as blusas de inverno. Então, a gente tem uma variedade imensa de fios, de marcas, de texturas, de espessuras. Como é que faz, então, quando a gente chega numa loja, vê um monte de opção e faz para escolher, então, para as nossas peças de inverno? Pessoal, hoje eu vou falar especificamente sobre blusas. Claro que pode ser casaco, pode ser também um colete, mas a gente não vai sair muito desse tema, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal, porque por aqui eu ensino você a comprar os melhores fios para os seus trabalhos no crochê. Vamos começar então. Primeira coisa que você tem que ter em mente, como é que você quer que a sua peça fique. Então, eu quero uma blusa mais delicada, eu quero uma blusa mais fininha, uma blusa mais justa no corpo, eu tenho que comprar um tipo de fio. Segundo, se eu quero, por exemplo, uma blusa mais básica, sabe essas blusas que você veste, já se sente super bem, que ela não é tão pesada, que ela também é uma blusa que tem mais caimento, ou então, quem sabe, se você quer uma blusa com aqueles mais volume, mais volumosa, por exemplo, aqueles maxi crochê. Como é que você quer, então, que a sua blusa fique no seu corpo? Ou se você faz para vender, você tem que perguntar isso para sua cliente, né? Como é que você quer, como que você deseja que a sua peça fique? Então, eu trouxe essas três opções para vocês, de peças de blusa mais fininhas, outras mais básicas e umas mais volumosas, porque normalmente é o que temos pra gente fazer, né? É o que a gente mais encontra com facilidade. E aí, gente, o que acontece? Quando a gente já tem em mente como é que a gente quer que a nossa peça fique, aí sim é a hora de ir pra loja comprar os fios. Por quê? Porque como a gente sabe como a gente quer a nossa peça, é esse ponto que a gente vai fazer, então, a nossa escolha. Porque quando a gente olha para uma lã, a gente já tem que perceber nela algumas características que são super importantes e são elas que vão ditar pra gente como é que vai ser o resultado da nossa peça. Eu ouço muitas pessoas às vezes falando assim: eu comprei um fio e eu não gostei desse fio porque esse fio é ruim, porque não deu certo para fazer minha peça. Eu penso assim, gente, não existe fio ruim, tá? E lógico que existem marcas que são muito boas e marcas que são mais inferiores, mas tem alguma coisa que não tá certo quando a gente faz isso. Pode ser que você tenha escolhido o fio errado para sua peça. Aí sim, a gente tem uma diferença muito grande de qualidade para um erro que foi você que cometeu, porque você não soube comprar o fio certo para sua peça. Então é isso que é muito importante. E isso vale para qualquer tipo de artesanato. Se você compra o fio errado, um fio que não é o correto para você fazer aquela peça, não vai dar certo, mas isso não quer dizer que o fio seja ruim. É somente que aquele fio não foi feito, desenvolvido para aquele tipo de peça. Então, a gente vai, a partir de agora, eu vou explicar para vocês como é que a gente faz, então, para ter essa escolha e ser o mais assertivo possível para que você não gaste dinheiro e nem tempo comprando fios que você vai usar e que não vai ter o resultado que você queira, tá bom? Duas coisas que são as mais importantes quando a gente compra um fio para fazer as nossas peças, que a gente tem que ler o nosso rótulo, que é o primeiro de tudo, porque é nele que vai estar escrito tudo que a gente precisa saber. A primeira coisa mais importante que você tem que entender é sobre composição de fio. Então, se ele é um fio de algodão, se ele é um fio de poliéster, poliamida, um fio de algodão mercerizado, um fio de acrílico, tudo isso, gente, a gente precisa ir entendendo, e isso a gente vai pegando prática com o tempo. Assim que der um tempinho, eu quero fazer um vídeo só explicando sobre composição de fios para facilitar ainda mais para vocês. Mas a gente já tem então que ficar bem esperto com isso. Eu trouxe alguns fios aqui com composições diferentes, aí eu já vou mostrando para vocês a diferença de cada um e a gente vai conversando. A segunda coisa que a gente tem que ficar super atento é o tex do produto. O que é o tex, Ju? Basicamente, gente, ele é a espessura do fio. Então, quanto maior essa numeração, porque o tex, gente, sempre vem marcadinho aqui, ó, é número, tá bom?
Então, quanto maior essa numeração, mais espesso, mais grosso é esse fio. Então, esse tex aqui, por exemplo, do fio batik, ele é 277. É um tex bem baixinho, quer dizer que ele é um fio fino. Se fosse um tex de 938, você já saberia que ele é um fio muito mais grosso, porque o número dele é um número maior. Então, tex é basicamente a espessura do fio. Quanto menor o tex, mais fino esse fio é. Quanto maior o tex, mais grosso ele é. Estamos entendidos? Então, vamos lá, vamos falar então sobre o nosso primeiro modelo de blusinha, de blusa, casaco ou colete. Os mais delicados, os mais fininhos. Então, gente, tem uma coisa assim que é meio óbvia quando a gente olha para um fio. Eu vou pegar aqui um que é mais grosso e vou pegar o batik, que eu já tava com ele aqui. Qual desses dois fios você acha que é um fio que ele vai ficar mais fino a peça? Obviamente, né, pessoal? O que realmente já é mais fino. Então, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu queria fazer uma blusa bem fininha e leva um fio grosso assim, ó. Não tem como ficar fininha um fio que é nessa espessura, pessoal. Então, tem coisas que é só da gente bater o olho e colocar um pouquinho a cabeça para funcionar que a gente já percebe que tem alguma coisa errada. Então, se eu quero uma blusa mais fininha, mais delicada, eu preciso que esse fio, ele também tenha mais ou menos essa característica, que seja mais fininho, que você pegue nele, que você veja que ele é delicado. O fio batik, gente, ele é um fio 100% acrílico, então tudo que for acrílico, você já sabe que ele é mais quente, que ele é bem quentinho de verdade. E olha, ele tem essa espessura mais fininha, como eu disse aqui pra vocês, tá? E você já pode olhar aqui. Ele tem uma maciez, assim, ó, bem legal. E eu também peguei aqui o fio Premier, que ele é o quê, gente? Um fio básico, 100% acrílico, você vai encontrar ele em cores lisas. E que ele também é um fio fino. Veja bem, o tex dele é de 353. Não é muito diferente do tex da batik, que é 277. Você poderia trabalhar os dois fios juntos? Poderia sim. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Os dois fios, eles são bem parecidos à espessura do fio, ok? Então, ele vai trazer o quê? Vai ficar uma peça mais fina, vai ficar uma peça mais leve. O pulo do gato pra gente saber se o fio realmente é leve, sabe qual é? Vou te contar. Quando a gente olha a metragem e o peso do novelo. Pessoal, fios leves, eles sempre vão ter mais metragem no novelo. Aqui eu tenho 360 metros num novelo de 100 gramas. Aqui eu tenho 100 gramas e tenho, quanto mesmo que vem? 283 metros. Ou seja, qual dos dois fios é mais leve do que o outro? O fio com mais metragem. Por quê? Porque eu preciso de muito mais metros desse fio para alcançar essas 100 gramas, entendeu? Aqui eu vou pegar um fio mais grosso e mostrar para vocês isso. Nesse fio aqui, por exemplo, o fio urbano, que a gente vai falar nele daqui a pouco, ele tem 100 gramas com 110 metros. Então, o que a gente sabe? Que esse fio, ele é mais pesado, porque eu precisei de 110 metros para ele conseguir ter 100 gramas. E esse, gente, eu precisei de 360 metros para ele ser 100 gramas. Olha a diferença de quantidade de fios no novelo. Ou seja, o fio batik, ele é super leve. Então, você pode comprar aí qualquer outra marca de fio que ele tenha, ó, essa aparência de um fio mais fininho, que você pegue no novelo, sinta que ele é leve e você veja na metragem a quantidade de metros que ele tá vindo aqui. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que o sua peça, sua blusa, seu colete, seu casaco, ele vai ficar uma peça leve, uma peça com caimento, uma peça, gente, que não vai ficar, então, aquela peça que você coloca e que fica aquela coisa assim, nossa, bufante, não vai conseguir fazer com um fio fino, a não ser que você trabalhe com vários cabos desse fio. Mas quando você quiser, então, uma blusa
que ela tenha essa característica de uma blusa mais fininha, sabe, gente, como uma cacharelzinha, por exemplo, que você usa no frio, essas blusinhas mais levinhas, mais basiquinhas, bem delicadas, procure sempre um fio que seja mais fino. Esse é o resultado que você vai encontrar, então, na sua peça. Aqui eu trouxe Batik Premier, mas a gente tem muitos outros fios mais finos também que dariam certinho para esse resultado de peça. Outra dica também que eu vou e sempre dou aqui para as minhas clientes e também vou dar aqui para vocês é que quando vocês forem procurar fios mais finos, mais delicados para fazer esse tipo de blusinha, procure também, gente, os fios que são para bebê. Às vezes as pessoas ficam tão apegadas, ai, mas eu vou fazer com fio para bebê. Não tem nada disso, pessoal. A gente tem fios excelentes para bebês e você também, como adulto, criança, também pode estar utilizando aí sem problema nenhum. Hobby Baby, ele é excelente também para você fazer peças que fiquem mais levinhas no corpo. Ele tem uma metragem muito boa, ele tem 250 metros no novelo de 100 gramas. E ele, gente, tem 400 de tex. Então, para você que não gosta de trabalhar com fio muito fino, muito fininho, pode trabalhar, então, com a Hobby Baby, por exemplo. E outro fio também que você pode trabalhar para bebê, que eu não peguei aqui, mas ele é muito lindo, é o fio Fofura. Também da Círculo, ele é maravilhoso, ele parece mais sedificado, sabe, mais cintilante. Também você pode trabalhar com ele aí para fazer peças de adulto, que fica maravilhoso. Então, não se apeguem a nome de fios, não é porque é para bebê que você só tem que fazer para bebê. Então, você também pode estar utilizando aí tranquilamente. Agulha que você pode usar, gente, a partir da número 2,5, a Hobby, até a número 4. A Premier, você pode estar utilizando agulha a partir da número 2 e a Batik a mesma coisa. Número 2, 2,5, você já pode começar a fazer aí com essa. Então, eu trouxe aqui essas 3 opções de fios, lembrando que a gente não precisa ficar apegada a nome e marcas, tá bom? O que importa bastante mesmo é a qualidade, composição e também o tex, ok? Bom, então agora que a gente já falou sobre os fios mais finos para essas peças mais delicadas, a gente vai falar então sobre os fios que são mais básicos, né? Vamos dizer assim que eles são fios intermediários de espessura. E aqui, gente, eu trouxe 3 opções para mostrar para vocês. Como é que a gente faz então para escolher esses fios que são mais básicos, que eles não vão ficar aquela peça mais fininha, mais delicada, que eles vão ficar aquela peça mais gostosa de você vestir, uma peça assim tradicional, uma blusa tradicional, e não vão ficar tão bufantes, né? Não vão ficar tão grandes assim. Então, a gente vai, claro, sempre escolher pelo tex do fio. Então, aqui, gente, eu trouxe para vocês 3 opções. A primeira delas é o fio confete, que é esse cheio de detalhezinhos, assim, que também é da Círculo. E olha só, gente, que bacana. Esse fio, ele tem 210 metros, 100 gramas da mesma forma, e a gente tem aqui 2 tipos de composição nesse fio. A gente tem 95% acrílico e a gente tem 5% de viscose. O que é a viscose, gente? Viscose é uma qualidade de composição que ela deixa o fio muito molinho, muito macio. Então, tudo que tem viscose, você pode saber que é muito legal, justamente para deixar esse fio com uma textura diferente, uma textura bem gostosa, e realmente ela dá esse 5% que tem aqui, você já vê que ele dá uma diferença na textura do fio. Então, aqui a gente tem um tex de 476. Não é um tex, nossa, super alto, e também não é um tex bem fininho. Você pode estar utilizando ele para fazer uma blusa e ela não vai ficar nem tão delicadinha e nem tão grandona. Essa daqui, a agulha, você pode estar utilizando a partir da número 3. Tá bom? Então, fio confete, você consegue fazer aí uma peça bem legal. Outro fio que eu trouxe aqui para mostrar para vocês é a lanceda da Círculo. Gente, essa daqui, ela tem na sua composição lã pura, tá? E o que acontece, gente, com a lã pura? Bem quente também. Então, é um fio que é bem gostoso de você, além de estar trabalhando, fica muito gostoso na pele, é muito bom. Então, a gente tem aqui, ó, 70% de acrílico e nós temos 30% de lã pura.
O Tex dessa daqui, gente, ela já é um pouquinho mais alto. Ela é de 599 e a gente tem 100 gramas com 166 metros. Então, você pode ver que a sua peça, ela não vai ficar aquela peça levinha. Por quê? Porque nós temos menos metragem para chegar nos 100 gramas. Eu quero dizer, então, que esse fio é mais pesadinho. Então, a gente já sabe que não vai ter aquela leveza, né? Só que o que acontece, gente, a maciez dela compensa tudo. É por exemplo, uma lã que você vai usar e você vai tomar um pouco de cuidado para que o seu ponto, ele não ceda, tá bom? Porque ele é um fio mais pesadinho. E como um fio super básico, aqui eu trouxe o fio molê para vocês terem uma noção da espessura do fio, tá? Ele é um fio, gente, que ele é um Tex de 500. E aqui a gente tem 200 metros, então ele ainda continua sendo um fio leve, porque ele tem bastante metragem para conseguir, então, chegar nos 100 gramas. A agulha você pode usar a número 2. Pro meu ponto, na molê, a agulha número 2 não dá certo, fica duro, fica feio. Então, eu já coloco lá número 3,5, 4, para deixar esse fio mais maleável. Então, essas 3 opções aqui que eu trouxe para vocês são opções para blusas mais básicas, tradicionais. Sabe aquele uso do dia a dia? Então, pode estar utilizando aí para fazer, que vai dar tudo certo aqui. E lembrando, pessoal, que cada vez que você utiliza a agulha maior para fazer os seus pontos, mais gostoso vai ficando o seu trabalho, tá bom? Porque às vezes você já tem o ponto apertado, aí você utiliza uma agulha pequena com a lã, né? O que acontece? O seu ponto vai ficando muito justo e a sua peça, em vez de ela ficar mais soltinha, mais gostosa, vai ficando aquele negócio rígido, vai ficando aquela peça dura. Então, muitas vezes você também acaba comprando lã, algum outro tipo de fio e fala assim, ah, mas esse fio aqui, ele é muito seco, ele é muito duro. É por causa também da numeração da agulha, então se atente com isso, tá? E agora, pra gente fechar o nosso vídeo de hoje, lembrando que se você ainda não for inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve. A gente vai fechar, então, com fios, que são para essas blusas que estão usando muito, principalmente as adolescentes aí, que ficam super bonitas, né, no corpo, que são essas blusas que tem, assim, mais volume. Então, às vezes, você pode ver, assim, que tem mangas mais volumosas, ou esses tamanhos, assim, maiores também, que ficam super bonitas. E eu trouxe, então, aqui algumas opções de fios mais grossos. Então, quando você quiser uma blusa com essas características que eu falei pra você, desse maxi crochê, não tem como você ter essas características utilizando um fio fininho, né, gente? Vamos aí pensar que não dá certo. O que você tem que fazer? Você tem que, então, procurar fios que já tenham um pouco dessa característica. Se eu quero uma blusa maior, eu preciso de um fio o quê? Um fio mais grosso. Então, vamos lá. Trouxe aqui pra vocês, então, 2 opções de fios mais grossos. Trouxe o fio verbena. Olha só, gente, ele é um fio mais grossinho, tá? Ele é um fio delicioso, ele é super leve, mas ele é grosso, tá? Porque tem fios que eles são grossos e são pesados. Esse daqui não, ele é mais grosso e ele é mais leve. A hora que você pega ele na mão, você já sente que ele é um fio levinho. Então, aqui a gente tem 100 metros e a gente tem um Tex de 1000, ou seja, olha o tamanho desse Tex, esse fio é realmente bem grosso. Aqui, pessoal, pé de agulha a partir da número 7, então você já vê que o seu ponto vai ficar maior. E a blusa, a sua peça vai ficar mais volumosa. Então, aqui eu tenho 100 metros para ter 100 gramas no novelo, ok? Trouxe um outro fio para vocês terem uma noção. Trouxe o fio urbano e olha só, gente, aqui eu tenho 110 metros com 100 gramas, só que ele tem um Tex de 909, é um tiquinho mais fino, mas é pouca coisa, quase nada também. E a gente também sempre procura dar uma olhadinha em como esse fio, ele é torcido, tá bom? Que também faz diferença na hora que a gente vai fazer as nossas escolhas. Existem fios que são bem torcidinhos, existem fios que são mais soltinhos. Isso também interfere na hora de você escolher a sua agulha. Então, se você vai pegar um fio que ele já é mais aberto e utiliza uma agulha menor,
que é a tendência de acontecer? Do seu fio desfiar. Então, por isso, você sempre tem que ter aí mais variações de tamanho de agulha para você acertar a numeração da sua agulha. Voltando a falar aqui, gente, na composição do fio, a gente tem aqui no fio urbano o acrílico, 80% e 20% de poliamida. Também ele é muito maciozinho, ele fica bonito, fica gostoso para você trabalhar e não fica aquele fio assim tão exagerado no tamanho, tá? Mas assim, dá para você fazer essas peças maxi aí tranquilamente. Se você quiser uma peça muito maior, o que você vai fazer? Vai procurar então um tex maior do que 1000, tá bom? E aqui o fio verbena, a composição dele é 70% acrílico e a gente já tem mais duas composições aqui que fazem boa diferença nesse fio. A gente tem 20% de lã e 3% de viscose. Olha a viscose de novo. A viscose, gente, é muito macia, muito molinha. O que acontece na viscose, pessoal? Viscose, eu trouxe aqui 2 fios que a gente tem viscose aqui para eu te contar o que ela faz. Vocês lembram do fio Encanto, que tem viscose, que ele é só viscose na composição? O que a gente faz com ele? A gente faz aqueles vestidos, aquelas franjas que ficam maravilhosas, que tem aquele caimento bonito. Tudo que tem viscose, gente, dá esse caimento também. E quando o fio é fino e ele tem viscose, mais ainda, né? Por exemplo, o fio Cosmos da Círculo, gente, esse fio é tão lindo. Eu só não sei se ele saiu de linha, eu acho que ele saiu de linha, mas ele é maravilhoso. Se você encontrar na sua cidade, já compra e faz um estoque. Esse aqui, ó, ele tem 100% de viscose. Então, ele é um fio, gente, que se você tá procurando aí pra fazer uma peça que ela tem aquele caimento de coisa rica, sabe? De coisa de gente chique mesmo. Esse fio aqui, ele é lindo. Só que ele é um fio mais fino, ó. Vou pegar aqui mais um fiozinho pra vocês verem. Tá vendo aqui, ó? Ele é mais fininho. O tex dele é 625 e ele tem 160 metros. Então, ele é o quê? Ele é um fio mais pesadinho, porque ele tem menos metragem para dar 100 gramas. Mas é maravilhoso, pessoal. Então, lembre-se, quando vocês olharem aí na composição e tiver viscose, lembra, ó, que viscose deixa o fio super com caimento, maravilhoso, bem molinho. Outra coisa que eu tenho que lembrar vocês também, se você quiser uma peça que ela não junte bolinha, você precisa procurar fios que tenham aqui, ó, anti-peeling. Anti-peeling não faz bolinha. Hobby e Hobby Baby da Círculo não faz bolinha, então pode usar aí, pode lavar corretamente, né, a sua peça, que não vai juntar bolinha, que isso aqui também é muito importante. Então, fica aqui mais uma dica minha para vocês. E pra gente, então, encerrar esse vídeo, lembre-se sempre, vai fazer crochê, vai começar a sua peça, pensa primeiro como é que você quer que a sua peça fique, para depois você escolher o fio, tá bom? Então, fios fininhos, roupas mais delicadinhas, mais molinhas, mais assim, gostosinha, sabe? Realmente. Você quer uma peça mais básica? Vai para os fios que tem um pouquinho mais de espessura. Se atente aí nas características da composição do fio, que também é muito importante. E quando você quiser, então, essas peças maiores, mais volumosas, vamos atrás de tex de composição também, ó, que seja molinha, mas que tenha um tex maior, para você gastar menos fio e a sua peça já ficar volumosa do jeito que você quer. Pessoal, essa foi a nossa super aula aqui hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer tipo de dúvida, deixa aqui nos comentários e, importante, me segue lá no meu Instagram, que é Jubazar Cristal. Lá eu também sempre notifico vocês quando saem vídeos novos e eu também sempre coloco lá lançamentos, tá bom? Grande beijo para vocês, pessoal, até o próximo vídeo.